Oi. Aham. Eu escutei você falando que tua mãe tava lá. Eu escutei. Ela assistiu aula com você? Só passou de vez em quando ali, né? Você assiste aula no quarto? Na sala? É, no quarto é ruim, né? Eu também não gosto. Aí, ó, pronto. É sempre a mesma coisa, ó. Ó lá. Aí, ó. É sempre a mesma coisa. Agora você vai ter que vir aqui. Não, você tem que vir aqui. Você tem que vir aqui. É, porque a câmera tá perseguindo você, ô Zé. Aí, ó lá. Não, peraí, vem. Vamos ver. Acho que agora vem em mim. Pronto, peraí. Não, peraí. Espera um pouquinho. Isso, agora para. Agora, peraí, fica aí. Vai embora, some. Isso aí. Agora, Léo, quando você entrar, você tem que baixar, velho. Aí. Essa câmera aí é. Gente, qual que é o plano da aula de hoje, então? A gente veio discutindo já duas aulas, casos envolvendo leis de Newton. Hoje a gente encerra a discussão de casos falando sobre força centrípeta e resolver exercícios, ok? Então a gente pega a primeira discussão de força centrípeta, alguns estudos de caso, alguns exemplos, aí a gente vai pegando exercício de várias coisas que estão para trás ali. Plano inclinado, atrito, tá? A gente foi fazendo alguns e foi discutindo, então a gente vai fazer uma varredura no que falta. Bom, vamos primeiro discutir os casos de movimento circular, né? Então, ó, dinâmica do movimento circular. Deixa eu trazer para cá. Peraí. Aí. Não, acho que agora vai rolar. Deu, tá. Derrubou? Não? Derrubou? Não? Dinâmica do movimento circular, gente. É, a gente já falou um pouco, quando estudamos movimentos circulares, falamos brevemente sobre qual é o que diferencia do ponto de vista físico uma reta de uma curva. Vamos lembrar que, para um corpo fazer uma curva, um movimento circular, o que precisa acontecer com a velocidade dele? Ela precisa ter a sua direção variando no tempo. Então, por exemplo, eu estou andando aqui em linha reta. Imagina que a minha mão seja a ponta do vetor velocidade. Ela está apontando para lá. Para que eu consiga virar esse vetor, ele tem que mudar de direção. E o que faz uma velocidade mudar? Uma coisa chamada aceleração. Então, num movimento circular, existe uma aceleração. Só que essa aceleração, ela é diferente do que nós, de maneira quase que intuitiva, entendemos por acelerar. Quer ver uma coisa? O que você entende por acelerar? Se alguém fala para você, acelera, você imediatamente pensa em ir mais rápido, em aumentar o valor da velocidade. Agora, acelerar não significa só ir mais rápido, nem devagar. Eu posso acelerar sem mudar a velocidade, basta eu mudar a direção dela. Então, num movimento circular, o que a gente precisa? Entender que a velocidade do corpo varia sua direção ao longo do tempo. Direção ao longo do tempo. Por exemplo, imagina uma trajetória assim, ó, corpo aqui e aqui, ó. Imagina que isso aqui é uma curva, tá? Uma trajetória circular. E essa bolotinha preta seria o corpo, o movimento, em dois instantes diferentes. No primeiro instante, a hora que ele passou por aqui, ó, a velocidade dele
é assim, ó, tá? Ô, gente, uma coisa interessante de entender é o seguinte: essa velocidade aqui, ó, ela tá apontando para fora da curva, não tá? Isso significa o quê? Que se não tiver nada que acelere o corpo para a direita, se não tiver nada que faça a velocidade dele virar para a direita, ele vai embora. Então eu tenho que ter uma coisa que faz a velocidade variar, que é o que a gente chama de aceleração centrípeta. Então, todo movimento circular tem uma aceleração centrípeta. Tudo bem? Todo movimento circular tem uma aceleração centrípeta. Para que ela serve? Então, vamos lá, devagar. Para que serve a aceleração centrípeta? Para mudar a direção da velocidade. É isso que você precisa entender. Mudar a direção da velocidade. Se eu quero fazer a velocidade para a direita, eu faço o quê com o corpo? Acelero para a direita. Eu estou tentando colocar na cabeça de vocês uma nova maneira de entender a aceleração, gente. Por isso que eu estou fazendo essa força. Para você entender que acelerar é mudar qualquer coisa na velocidade. Então, quando alguém fala para você, vira para a direita, por exemplo, você está andando na bicicleta e você fala, vira para a direita. Na verdade, o que que a pessoa está dizendo? Acelera o teu corpo para a direita, para que a velocidade possa fazer isso, tá? Beleza. Só que tem um problema. Ah, outra coisa. Na hora que a velocidade mudou, ó, agora a velocidade ela tá assim, não tá, ó. O que que mudou na velocidade? A direção. Observa que nesse instante a velocidade ela está no eixo x. Desculpa, y. Aqui ela está no eixo x. Mudou? Mudou. Então ele acelerou. Daqui para cá ele acelerou. Nesse ponto aqui, eu tenho que continuar acelerando ele se eu quiser fazer a curva. Vamos imaginar que a gente não quer mais fazer a curva. Eu vou tirar a aceleração do corpo. Se eu tirar a aceleração do corpo, o que que acontece com a velocidade? Hã? Se eu tirar a aceleração do corpo, o que acontece com a velocidade? Ela para de variar. Não é que o corpo vai parar, cuidado, hein? Eu escutei alguém falar em parar. Não, não, não. Eu não estou tirando a velocidade do corpo. Se eu tirar a velocidade, ele para. Agora, se eu tirar a aceleração, a velocidade para de variar, ele entra em movimento retilíneo uniforme, que é o que o Newton chamava de inércia. Entende qual é a função de uma aceleração centrípeta? É acelerar o corpo para ele fazer uma trajetória de curva. Beleza? Hum, toda aceleração é causada por uma força. Não tem como você criar uma. Por exemplo, o corpo está parado aqui. Se eu quiser fazer ele acelerar, eu não tenho que empurrar ele. Então, gente, se existe uma aceleração centrípeta, eu posso dizer que essa aceleração foi provocada por uma força que atuou como centrípeta. Toda aceleração é causada por uma força. Então, se existe uma aceleração chamada centrípeta, é porque existe uma força chamada centrípeta. Tá bom? Você lembra que na aula de movimento circular, pessoal, ó, lembra que na aula de movimento circular, a gente falou um pouquinho sobre essa aceleração centrípeta. Inclusive, tem até um exercício lá que a gente fez o cálculo dela. Para a gente calcular a aceleração centrípeta, eu faço essa conta aqui, ó.
V ao quadrado dividido pelo raio. V ao quadrado dividido pelo raio. O que que acontece? Toda curva é um pedaço de uma circunferência. E toda circunferência tem um raio. Então, esse R se relaciona com o raio da circunferência que está sendo feito, tá? E o V é, obviamente, a velocidade do corpo, tá? Lembrando sempre que a gente está no sistema internacional, então a velocidade é metro por segundo, o raio é metro, a aceleração vai ser metro por segundo ao quadrado, tá bom? Beleza? E aí tem uma coisa que é legal, por quê? Tá bom, existe uma aceleração que foi causada por uma força. Então, se eu colocar essa aceleração aqui na segunda lei de Newton, eu vou encontrar a fórmula para calcular a força centrípeta. Então eu faço isso, ó. Ó, eu vou chamar a força de força centrípeta, que é igual a massa vezes a aceleração, que é a centrípeta. Tá? Como a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, então eu ponho a formulinha da força centrípeta aqui. M v ao quadrado dividido por r. Oi, como assim? É isso aí. Quando a gente fala em força que ele se movimenta, é justamente essa força, porque se não existisse essa força, ele não viraria para a direita. Agora, tem uma coisa aí que é importante, que a gente vai, basicamente a aula inteira vai ficar girando em torno disso. Quem é essa força que faz ele virar para a direita? Ah, é a força centrípeta. Tá, mas quem é ela? Onde ela existe? Na verdade, essa força ela pode ser o peso, ela pode ser o atrito, ela pode ser uma série de coisas. Quando a gente tem um corpo fazendo uma curva, a gente precisa entender que tem uma força que está fazendo isso. Só que essa força, gente, ela depende do contexto. Por exemplo, eu vou citar aqui três contextos para você entender como isso muda. Imagina que essa bolotinha preta aqui, ó, seja um planeta que está girando em torno do Sol. Esse planeta girando em torno do Sol só está fazendo isso porque existe uma força centrípeta, que nesse caso vai ser a gravidade. Então a gravidade faz o planeta fazer a curva em torno do Sol. Agora muda o contexto. Outro contexto. Imagina que isso aqui seja um elétron girando em torno de um átomo. Outro contexto completamente diferente do planeta. Agora eu vou para o micro. Elétron girando em torno de um átomo. Se o elétron está girando em torno de um átomo, é porque existe uma força centrípeta. Só que aí não é a gravidade, gente. Que força que é? Elétrica. O próton, lá no núcleo, atraindo elétron. Outro caso, eu falei que ia dar três, né? Três contextos. Então, no primeiro caso, eu estou falando da força gravitacional que está funcionando como centrípeta. Segundo caso, força elétrica funcionando como centrípeta. Terceiro caso, imagina que agora é um carro fazendo uma curva, em homenagem ao nosso querido Uber Gubert. Uber Gubert. Pronto, fudeu. Já avisa lá na escola, tá? Uber Gubert. Só falem isso na sala que a gente todo mundo vai entender. Se, vamos lá, é um carro fazendo uma curva. Para um carro conseguir fazer uma curva, alguma força tem que ajudar ele a fazer isso. Quem é? Não vai falar que é o motorista, pelo amor de Deus. É o atrito do pneu no chão. É outro contexto. Qual é o problema então aqui, gente? Agora a gente chegou no ponto do vestibular. Você tem que tomar muito cuidado com questão de força centrípeta, porque pode ser questão de eletricidade, pode ser questão de gravitação, porque existem vários contextos. E o que que eu vou mostrar para vocês agora, nos próximos minutos? Vários contextos desse. Tipo, eu vou mostrar, olha, esse é um caso de força centrípeta. O que que ele vai te perguntar? É isso. Esse aqui é outro caso de força centrípeta. O que que ele vai te perguntar? É isso. É isso que a gente vai fazer agora, tá? Beleza? A teoria é isso, tá? Acabou. É isso aqui. O que a gente vai fazer agora é estudo de caso, tá? Vou pegar alguns exemplos aqui.
exemplos. Vamos começar com o Uber Gubert? Então vamos lá. Já tira a foto aí, Léo. Pode tirar. Então, ó, olha a situação que vai aparecer relacionada à força de atrito. O carro está andando, tá? Está fazendo uma curva com uma velocidade v, certo? Uma das primeiras coisas que você aprende quando você vai fazer autoescola é para evitar fazer curva acelerando. Tem duas coisas que você deve evitar de fazer na curva. Três, na verdade, né? A primeira é morrer. E a segunda e a terceira é justamente para não morrer. Não fazer curvas acelerando e não fazer curvas com o carro em ponto morto. Principalmente para quem dirige carro manual, né? Porque o carro automático ele nem deixa você ficar em ponto morto. Porque o que que acontece? Para você conseguir fazer uma curva, existe uma força que precisa atuar nesse momento. Essa força, ela está apontando para o centro. É a força de atrito. Tudo bem? Só que, gente, para pensar um pouco, pelo amor de Deus. A força de atrito, ela tem um valor fixo. Tipo assim, se a força de atrito for 30, é 30. Acabou. Isso significa que se você entrar rápido demais na curva, pode ser que a força centrípeta necessária para você fazer isso seja maior do que o atrito. E aí o que que acontece? Escapa. Entendem isso? Para que eu consiga fazer a curva com segurança, é preciso que a minha força centrípeta seja igual ao atrito. Em nenhuma possibilidade ela tem que ser maior que o atrito, porque senão o atrito não consegue atuar. Tudo bem? Então, normalmente, questões desse tipo vão para que lugar? Qual a máxima velocidade que eu posso fazer na curva para não perder o controle do carro? Então ele fala: olha, o veículo tem uma massa tal, ele está numa pista com coeficiente de atrito tal. Qual é a velocidade de segurança? Vamos escrever aqui, ó. Calcule a velocidade de segurança. Beleza. Para você calcular a velocidade de segurança, o que que você precisa perceber, então? Que nesse caso, quem é responsável pelo movimento circular é a força de atrito. Então eu vou dizer que a força de atrito é igual à força centrípeta. Ô, gente, por favor, esse igual, ele não é um igual só de número. Ele está dizendo, o atrito se comporta como centrípeta. Tem um significado um pouco mais específico para esse igualzinho ali. Bom, como é que eu calculo atrito, gente? Atrito é mi vezes a normal. Beleza? Isso é igual à força centrípeta, que é mv ao quadrado dividido pelo raio. Tá bom? Ô, gente, quanto vale a normal aqui? Quanto vale a normal? mg. O corpo está numa superfície horizontal, não tá? O carro. Então ele tem o peso e a normal. Então, eu vou escrever μmg igual a mv ao quadrado sobre r. Corta a massa, passa o r, pessoal, para lá. Fica assim, ó. V ao quadrado igual a mi gr. Aí, para isolar a velocidade, eu tiro a raiz quadrada. Então fica V igual a raiz quadrada de mi gr. Tudo bem? Então, por exemplo, numa questão de conta, para você calcular a velocidade, você vai ter que olhar para esse tipo de desenvolvimento. Agora, vamos pegar uma realidade do Enem. A gente sabe que a prova do Enem é uma prova muito mais conceitual do que de conta, pelo menos a prova de física.
Como é que a gente poderia observar uma questão, a ocorrência de uma questão como essa? É muito importante que quando você chegue nessa fórmula, você faça algumas perguntas. Por exemplo, vocês estão percebendo que a velocidade que você tem que fazer depende de o quanto a curva é aberta ou fechada e se a pista está seca ou molhada. Estão enxergando isso aqui? Quando a pista está molhada, por que que é melhor eu ir de mais devagar? Porque o atrito diminui, se o atrito diminui, essa conta fica menor. Então, por exemplo, choveu, o atrito diminuiu, essa conta, que é a conta da velocidade de segurança, diminui. Tudo bem? A questão de fazer a curva mais aberta ou mais fechada também é significativa. Por quê? O que que acontece? Dependendo do raio da curva, por exemplo, em curvas mais fechadas, quando o raio é menor, a velocidade de segurança também cai. Ou seja, se você vai fazer uma curva mais brusca, uma curva menos suave, você precisa ter uma velocidade menor. Por outro lado, quando a curva é mais aberta, quando é uma curva mais suave, você consegue fazer ela com uma velocidade maior. Então vocês já imaginam quantas questões o cara pode tipo, cobrar sobre isso, tá? Beleza? A gravidade. Agora, tem uma outra coisa que é interessante nessa fórmula, que eu me lembro que até que eu falei com o pessoal da manhã, o pessoal achou estranho. Imagina essa situação agora aqui, pensando assim. Imagina um caminhão entrando com essa velocidade e um carro entrando com essa velocidade. Qual deles tem mais chance de escorregar? Os dois estão entrando com a mesma velocidade. Qual tem mais chance de escorregar? Nenhum dos dois. Os dois têm a mesma chance. Se o carro tiver com a velocidade acima, ele vai escorregar. Se o caminhão tiver com a velocidade acima, ele também vai escorregar. Observa que a velocidade não depende da massa do corpo. Isso é uma coisa contra-intuitiva. Porque, claro, a gente observa mais acidentes com caminhões, porque o caminhão ele é mais alto, então existe uma chance dele tombar. Tombar é diferente de escorregar. É muito difícil você ver um caminhão escorregando de uma pista. O que a gente vê é o caminhão tombando. Aí é um outro problema de física. Mas a questão do corpo conseguir fazer a curva sem escapar, ela, de forma até um pouco contra-intuitiva, ela realmente não depende da massa, tá? Beleza? Só mais uma observação, né, gente? Observa que quando a gente foi desenvolvendo a conta, a gente chegou numa fórmula, tudo bem? Honestamente, eu não acho que vale a pena você decorar a fórmula. Por quê? Porque cada exemplo que eu der, a gente vai ter uma fórmula diferente. O que que é importante de você mentalizar? Você tem sempre que igualar alguém à força centrípeta, tá vendo? No problema do Uber Gubert, quem que você vai igualar à força centrípeta? O Fat. Sempre. Que foi? Ah, é uma piada do pessoal do Notre Dame. Lá tem um rapazinho que ele tem um, ele trabalha de Uber lá na escola. Ele é aluno, mas ele trabalha de Uber. Ele trouxe o Léo. Balneário Camboriú, né? Bem a cara dele, né? BC. Hubert, se ele tem 18 anos, mentalmente certeza que não. Tipo assim, no psicotécnico não vai. Não vai. Sério, não é brinquedo ali, ali o negócio ali o negócio é osso. O pessoal de casa conhece também a figura lá, né? Olha outro exercício. Olha outro exercício. Nada a ver com esse aqui. Ó, tem uma parte da física, pessoal, que a gente nos livros, no vestibular, assim, a gente separa da mecânica, embora seja mecânica, que é a gravitação, né? Que basicamente é a mecânica de corpos celestes. Boa parte do que a gente estuda de gravitação tem a ver com movimento circular. Porque o que que eu estudo na gravitação, basicamente? Órbita. Órbita de planeta, como é, o que que determina se a órbita é maior ou menor, o tempo de órbita. Aqui o tempo de órbita passa a ser uma coisa interessante.
Quando eu estou trabalhando com o planeta, gente, qual é o conceito de ano no planeta? É justamente o período da órbita, não é? Por que que o ano terrestre ele vale 365 dias? Porque é exatamente, não é exatamente, mas é próximo, né? O período da órbita terrestre. Quanto tempo demora para a Lua dar uma volta em torno da Terra? Lua, 28 dias. É o período lunar. Então, quando se fala de força centrípeta e vai para esse lado de gravitação, uma das coisas que o cara pode pedir para você calcular é isso. Como que eu calculo o tempo de órbita? Outra coisa importante, gente, quando Newton desenvolve a gravitação, ele explica uma coisa que até então era meio ninguém conseguia explicar direito, que é basicamente o seguinte: se eu pegar esse corpo aqui e soltar, a Terra vai puxar ele para baixo e ele vai cair. No entanto, existem corpos que estão orbitando a Terra que não caem. Por que isso acontece? Por que que um corpo como a Lua não cai, mas se eu soltar a caneca, cai? Aí tem alguns que falam assim: ah, professor, é claro, né? É que a Lua está mais longe da Terra. Você solta a caneca aqui, ó, e a caneca cai, porque ela está próximo da Terra. Tudo bem. E se eu subisse até a Lua, pegasse uma escada, tenta imaginar, é um experimento mental, gente, mas esses experimentos são importantes. Imagina que eu tenho uma escada que eu vá até a Lua, subi até a Lua, cheguei lá em cima e solta. Se eu soltar ele lá em cima, ele vai entrar em órbita? Não, ele vai cair também. O problema todo não é a distância que o corpo está da Terra, é o fato dele estar parado ou não. A Lua não cai na Terra porque ela está em movimento. O que acontece é o seguinte: olha só aqui o planeta. Imagina a Terra. A Terra não tem uma velocidade? Ó, olha para onde está apontando a velocidade, gente. Tá vendo? Se não tivesse gravidade, se não tivesse gravidade, o que que ia acontecer com a Terra? Ela ia embora. Ah, mas ela não vai embora. Não, não vai. Não vai por quê? Porque a força atuante e não deixa. É uma força gravitacional, não é? O que que essa força faz com a velocidade? Ela só faz isso, ó. Tuc. Aí quando a Terra vai tentar escapar por aqui, o que que a força faz? Tuc. Então essa força, ela está total, a todo instante, ela está puxando a velocidade, ela está corrigindo o movimento da Terra, tá? Beleza? Agora, se a Terra estivesse parada, o que que essa força iria fazer com ela? Aí ela ia puxar. A sacada da órbita é a velocidade. Existe uma velocidade, e é uma, tá? É uma, que faz o corpo estar em órbita. Se o corpo tiver uma velocidade menor que essa, ele começa a entrar em parafuso. Se o corpo tiver uma velocidade maior que essa, ele vai embora e escapa da órbita. Tudo bem? Depois eu vou contar uma curiosidade sobre essa questão, sobre como isso é foda. Enfim, ah, que velocidade é essa? Qual é a velocidade que o corpo tem que ter para que ele consiga entrar em órbita? Tá? Deixa eu contar um. Bom, depois eu conto essa história do experimento que o Newton pensou. Porque, na verdade, como que ele chegou nessa ideia? Né? Tipo assim, como que o Newton pensou em todo esse mecanismo de movimento orbital? Ele pensou, para variar, num experimento mental. Ele pensou o seguinte: imagina a Terra. Imagina a Terra. Olha a cabeça do cara, velho. Aqui, imagina uma montanha. Vai, o Monte Everest, que é o monte mais alto da Terra. Aí eu tô aqui em cima, tá? Bolinha. Eu vou jogar essa bolinha. Eu mesmo, uma pessoa. Vou pegar a bolinha e vou jogar. O que que essa bolinha vai fazer? Ela vai fazer isso aqui, não vai, ó? E se eu subir lá em cima e jogar ela um pouquinho mais rápido? O que que ela vai fazer? Hum. E se eu jogar ela lá de cima um pouquinho mais rápido?
Vocês estão entendendo a cabeça do cara onde foi? Ele começou a pensar, então, ele falou, caralho, peraí, deve ter uma velocidade que se eu jogar, ela faz isso. E fica para sempre. Isso aqui vocês estão ligados que isso aqui é um problema de alcance, não é? De lançamento horizontal. Aqui é um lançamento horizontal em que o cara nunca mais cai no chão. Então, o que que ele imagina na cabeça dele? Que essa velocidade aqui vai depender do quê? Bom, vai depender da gravidade do planeta, vai depender da distância que você está do planeta. Então, o que que ele imaginou? Vamos calcular esse trem aqui. Nesse caso, então, quem que está atuando como força centrípeta? A força gravitacional. Então, ó, no primeiro caso, eu igualei a força centrípeta com atrito, porque era um problema de atrito. Aqui eu estou igualando a força gravitacional à força centrípeta. Então, agora eu vou calcular a velocidade orbital. Cálculo da velocidade orbital. Tá? Para eu calcular a velocidade de órbita, gente, eu vou pegar essa conta aqui e vou abrir ela. Ó, como que eu calculo a força centrípeta? É a massa da Terra vezes a velocidade da Terra ao quadrado, dividido por h. Ô, gente, presta atenção numa coisa aqui, ó. No lugar de R eu coloquei h. O que que é o h para mim? É a distância daqui até aqui, ó. Do centro de um planeta até o centro do outro. Então, por exemplo, se eu estou calculando a velocidade orbital da Terra, é a distância do centro da Terra ao centro do Sol. Se eu estiver calculando a velocidade orbital da Lua, é a distância do centro da Lua ao centro da Terra. É sempre a distância entre os centros dos corpos, tá? Aqui eu estou chamando de H. H. Isso é igual a força gravitacional, gente. Alguém lembra da fórmula? Então, o mg é um tipo de força gravitacional que é o peso. Quase isso. Como eu estou calculando a força entre dois planetas, né, no caso a Terra e a estrela, então vai ser Gzão, que é uma constante gravitacional, multiplicado pela massa do Sol, vezes a massa da Terra, dividido pela distância ao quadrado. Se você já estudou eletrostática, você vai reconhecer essa fórmula, que é igualzinha à lei de Coulomb. Igualzinha à lei de Coulomb, tá? Lembra que no Coulomb é K, Q1, Q2 sobre D quadrado, né? Tá bom? E aí, normalmente, o exercício vai te pedir para calcular a velocidade de órbita. Então, normalmente, a gente vai isolar o V. Eu vou isolar o V, tá? Para isolar o V, eu posso fazer duas coisas antes. Eu posso cortar a massa da Terra, cortei a massa da Terra, e posso cortar o H aqui, porque eu tenho H ao quadrado, né? H vezes H, e aqui eu tenho só H. Então, eu corto aqui com aqui. Pronto. Aí ficou assim, ó. V ao quadrado é igual a Gm do Sol sobre H. Tira a raiz. Chegamos na velocidade da órbita. Ó, velocidade orbital de qualquer corpo. Qualquer corpo em torno do outro. Tá? Para nós, para nossa tecnologia de satélite, da estação espacial, isso aqui é fundamental, né? Por quê? Porque a partir dessa equação você consegue saber qual a velocidade que você tem que dar para um corpo para ele estar em órbita em alguma altura. Por exemplo,
uma boa parte das informações que vêm da internet, elas vêm por satélite. Os satélites são responsáveis por GPS, comunicação de celular, comunicação de televisão e uma porrada de coisa. Esses satélites, gente, eles estão a 1.500 quilômetros de altura. Só para você ter noção o que que é 1.500 quilômetros de altura, eles estão a 3 vezes mais alto que a estação espacial. A estação espacial está a 400 quilômetros de altura. Estão ligados que dependendo do dia e da hora, dá para você ver a estação espacial a olho nu passando na tua frente. Dependendo de onde você está. Enfim, esses satélites, eles estão a uma altura muito grande. Só que para eles ficarem ali, eles precisam ter uma certa velocidade. Então pensa no trampo que é. Você tem que botar o satélite lá no foguete, tipo, vai ser ou no Starship, enfim, qualquer um deles, e o foguete vai levar o satélite lá para cima. Quando o foguete chegar na altitude que ele quiser, ele tem que estar naquela altitude com aquela velocidade para soltar o satélite. É como se o satélite pulasse de um carro em movimento. Então ele está vindo carregado pelo foguete, né, geralmente ele vem na ponta, né, do foguete, ele solta. Na hora que ele solta, como ele está na altura certa, com a velocidade certa, o satélite entra em órbita e fica. E pode ficar ali, gente, ó, tempão. Porque ali não tem atrito, praticamente. Se a órbita estiver certinha, ele fica. De vez em quando ele acaba perdendo um pouco de altitude, aí às vezes o satélite acaba entrando na atmosfera e queima, né? Se por acaso acontecer alguma coisa dele começar a perder velocidade, ele vai começando entrando numa órbita menor. Cada vez que ele vai ficando mais lento, a órbita vai se aproximando. Porque para pensar, ó, velocidade e altura. Olha o treta. Quanto mais baixo tiver o corpo, mais rápido ele tem que estar para não cair. Isso faz sentido para vocês? Olha para a conta. Quanto menor a altura, maior é a velocidade orbital. Então, para você ter uma órbita muito baixa, o corpo tem que andar muito rápido. Muito rápido. Então, se ele tiver numa altitude pequena, bem baixinho, e numa velocidade que não é suficiente, ele pum, ele vem embora. Entenderam? Outra coisa. Então, isso aqui é a velocidade orbital, né? Orbital. Tá. Agora, outra coisa. Cálculo do período da órbita. Cálculo do período. Período é o tempo que o corpo demora para dar uma volta completa, tá bom? Qual que é o período da estação espacial, vocês sabem? 90 minutos. 90 minutos. Cada 1 hora e meia, a estação espacial dá uma volta inteira na Terra. Imagina, 1 hora e meia, cara. Quantas vezes você vê noite, dia? Deve ser um negócio muito bizarro. Você vai ficar mais ou menos 45 minutos de noite, 45 minutos de dia. 45 minutos de noite, 45 minutos de dia. Deve ser bem bizarro, né? Gente, como que a gente calcularia período? Período é o tempo que ele demora para andar. Vamos lembrar lá do movimento circular, que existe fórmula para calcular velocidade, não tem? Como é que eu calculo a velocidade do corpo no movimento circular? Você pode calcular ela fazendo 2πr vezes a frequência, desde que você tenha a frequência em hertz, ou você pode falar que V igual a 2πr dividido pelo período. Tudo bem? Como a gente quer calcular o período, o que que eu vou fazer então? Eu vou pegar essa fórmula aqui, ó, período, e sabe essa fórmula que a gente acabou de calcular da velocidade orbital aqui, ó? Eu vou colocar ela aqui e vou desenvolver esse bagulho. Quer ver, ó? Vai ficar assim: raiz quadrada de gm sobre h igual. Ô, gente, aqui no lugar do raio, na fórmula, eu vou colocar h, tá bom? Eu vou colocar h. Então vai ficar
2πh sobre t. É isso. E agora? Eu quero isolar isso aqui, ó. Cara, para isolar isso, eu vou ter que multiplicar o quadrado para tirar essa raiz aqui. Tá? Eu vou ter que multiplicar, eu vou ter que elevar o quadrado e depois eu vou ter que deselevar. Deselevar é foda. Ó, opa. Eu vou elevar aqui e aqui ao quadradinho e vai. Olha lá. Tudo que tá elevado, tudo que é raiz quando é elevado ao quadrado, você acaba tirando a raiz, né? Raiz quadrada vezes raiz quadrada. Então fica assim, ó. Isto igual. Agora aqui, gente, você tem 2πh sobre período. Então vai ficar 4π ao quadrado, h ao quadrado, dividido por t ao quadrado. Elevei tudo que estava dentro do parênteses ao quadrado. Aqui, ó. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o t ao quadrado e vou isolar ele. Vai ficar t ao quadrado igual 4π2 é h3 sobre gm. Ó, o que eu fiz aqui, gente? Ó, tá vendo esse h? Eu passei ele multiplicando aqui. Th ao quadrado vezes h vai dar h ao cubo. E eu troquei o gm de lugar com o t quadrado. Então ficou assim, ó. T quadrado igual a esse monstro aqui, tá? Aí, se você quiser tirar da raiz, opa, se você quiser tirar a raiz, tira a raiz disso aqui. Raiz quadrada disso tudo. A raiz quadrada disso tudo vai ser 2π, raiz quadrada. Eu vou deixar o h ao cubo na raiz, tá? Senão vai ficar mais feia ainda a fórmula. Vou fazer um parênteses aqui. No vestibular como o Enem, pouco provável que você tenha que usar essa fórmula, tá? O que que acontece? Uma questão ou outra. O cara pode pedir para você calcular, isso não pensando no Enem. E aí, gente, eu não acho que você tem que decorar a fórmula, tá? Você tem duas opções. Ou você finge que esse assunto não existe, que não é com você, ou então você guarda isso, ó. Isso para mim é o segredo. Você tem que lembrar o seguinte, ó, se a questão for de planeta, eu preciso igualar a força centrípeta com a força gravitacional. É isso. A partir do momento que você lembra isso, isolar a velocidade é um caminho meio que natural, entende isso? Isso aqui já acho que é difícil de aparecer. Então, não vou nem falar muito sobre essa parte aqui, não. Tá bom? Do que é? É, não, é porque isso aqui, assim, se você está estudando para uma prova como a do Enem, que é uma prova mais conceitual, é isso aqui, né? Isso aqui, mano, eu tô achando que é um furúnculo, cara. Eu acho que é um furúnculo. Tá aí. Ele parou de doer. Vai explodir daqui a pouco. Eu vou fazer umas compressinhas nele. Não sei se é uma super espinha ou um furúnculo. Ô, gente, vamos fazer uns exercícios da apostila? Bora fazer, vai. Os caras nem se mexem, ó. Oi! É difícil, é difícil, é difícil. Mesmo numa prova como a da FUVEST. Isso aqui é muito em vestibular militar. Militar cai mais. Desculpa, tá, pessoal? Eu não consegui segurar.
Eu queria espirrar mais baixo, mas não deu, cara. Puta, já era. Blá, blá. Lei de Newton, página 30, 46. Aí vai de novo. Ai, que delícia. Ah, agora eu botei a mão aqui, vai. Hã? Ficou muito alto, sério? Ecoou, né? Desculpa, gente. Ó, aí vai de novo, não acredito. Na página 39, nós chegamos a fazer questões. Eu acho que até a. Na página 39 eu fizemos. Eu não sei se na 40 eu cheguei a fazer. Não? 3, 4, 5. Não? Então vamos fazer. Então agora, gente, daqui para o final da aula é só questão, tá? Eu vou pegar os da página 40, depois tem mais questões na página 45 e depois tem mais na 50 e pouco, tá? Então agora é só questão até morrer. Não fiz nem a 1 nem a 2 da 39? Tá. Então vamos fazer. Ah, então é lei de Newton 2. São os exercícios da parte 2. Oi. Fiz? Parte 2. Então é isso. O pessoal tá falando que a gente fez a questão número 1, né? Da página 39, então eu vou começar da 2 para frente. Questão número 2. É, um lustre de massa 5 quilogramas está preso ao teto por um fio ideal, conforme mostra a figura a seguir. Mostrou lá o lustrezinho. Nessa situação, calcule a intensidade da força de tensão no fio. Força de tensão no fio. Gente, o que que é uma força de tensão? O que que é tensionar? Esticar. Então, forças de tensão acontecem em cordas se elas estiverem esticadas. Uma corda que não está esticada não tem tração, tá, gente? Beleza? Qual que é a diferença de uma corda para uma mola? A mola, quando você tensiona, ela deforma. A corda não. A corda ela tensiona, mas ela é inextensível. Então aqui eu tenho o seguinte, ó. Corda, lustre. O lustre tem massa 5 quilos. Ele quer que eu calcule a tração no fio. Tá? Eu vou fazer uma pergunta que não é idiota, gente, é séria, tá? O lustre está parado ou está em movimento? Ele está parado. Se ele está parado, ele está em que lei? Primeira ou segunda? Vocês entendem o que eu estou falando, primeira ou segunda? Primeira lei de Newton ou segunda lei de Newton? Primeira. Tá. O que que a primeira lei de Newton diz? Que quando um corpo está em repouso, obrigatoriamente, a força resultante nele precisa ser zero. Então, o que que eu tenho que fazer em exercícios em que o corpo está em repouso? Você tem que pegar todas as forças e igualar elas a zero. A soma tem que dar zero, entende o que eu estou falando? Tá bom. Quais são as forças que estão agindo no lustre? Peso, que mais? Tração. Espera um pouquinho aqui. Vamos olhar para a tração com carinho aqui. Quem faz a tração no lustre? A corda. Porque o que que acontece, gente? O lustre, ele não está grudado na corda? Então ele, lustre, está puxando a corda para baixo. Por isso que ela está esticada. Se ele, lustre, puxa a corda para baixo, o que que a corda faz nele? Puxa para cima. Então, ó, cuidado, pessoal, porque essa tração que nós estamos desenhando aqui, ela é a tração que a corda faz no lustre.
Quem é maior, tração ou peso, gente? Eles têm que ser iguais. Acabou a questão. Tração igual ao peso, que é igual a... Quanto que é a massa do cara? 5. Então 50 newtons. Se o peso for maior que a tração, porque aí tem uma questão, né? Se você pendura o negócio na corda e ele não cai, é porque obrigatoriamente o peso é igual à tração. Agora, tem uma questão que aqui que é a seguinte, que aí vai entrar no item B. Vamos supor que a tração máxima que essa corda aguente seja 30 newton. É a máxima. Se você pendurar isso aqui e soltar, o fio estoura, não é? Essa que é a ideia. Olha o que ele vai perguntar no item B. Determine a força de tensão no fio caso ele seja cortado. Corta o fio. Quanto que vai passar a ser a tração no fio? Zero. Porque, gente, se você cortar o fio, não tem mais quem puxe o fio para baixo. Se não tem mais quem puxe o fio para baixo, o fio não tem mais tração. Hã? Não, não, não. Vamos lá, presta atenção no que eu falei. Se você corta o fio, não tem mais quem puxe o fio para baixo. Entendeu? Porque aí não tem mais a força aqui. Aí o fio passa a ter tração igual a zero. Então, B, T igual a zero. Pois não há mais, não há mais força puxando o fio para baixo. Oh, meu Deus do céu. Oi, são fios. Mas ele não quer atração nesse cabo? Pelo que eu entendi, ele quer atração no cabo. Ele podia pedir para calcular a tração em cada fiozinho, mas aí o problema ele ia para um outro lado. Ele ia ter que me dar o ângulo desse fio. Aí já é uma outra pegada, tá? Mas se for a tração no cabo aqui principal, é isso mesmo. Beleza? Próxima. Vamos lá. Questão número 3. Você tirou a foto? Mandou? 3. Dois blocos A e B de massas 1 e 2 kg, respectivamente, estão apoiados numa superfície horizontal, ligados por um fio ideal. Uma força horizontal constante de 12 newtons é aplicada ao bloco B e o conjunto, né, ou seja, tudo junto, entra em movimento. Determine a intensidade da aceleração dos blocos e a intensidade da tração no fio. Há atrito entre o bloco e a superfície, e o coeficiente de atrito é 0,2. A gente chegou a fazer um parecido na semana retrasada, gente. Fez alguns exemplos. Ele vai meio que dar uma retomada nisso aqui. A massa do A é 1 quilo, né, gente? Do B2. É isso aqui. E aí? Por onde a gente começa? E aí? Como que eu vou achar a aceleração, gente? Hã?
Vocês podem falar para fora? Fala aí, vai, gente. Segunda lei, para quem? Vocês entendem quando eu pergunto para quem? Para tudo, exatamente. Sempre que eu preciso achar aceleração, eu vou olhar para o sistema inteiro. Esquece que tem corda, vai olhar para tudo como se fosse uma coisa só. Então vamos observar o seguinte, ó. Eu sei que nos bloquinhos tem peso e tem normal. Eu não vou nem me preocupar com essas forças. O peso anula normal e pronto. Só que eu sei que o corpo A e o corpo B, por estarem sendo arrastados para a direita, ambos têm atrito aqui e aqui. Ó, tudo bem? A aceleração do corpo está para a direita. Ele está sendo puxado com uma força para a direita. Tá bom. Então, para eu calcular, para eu fazer a segunda lei, eu vou falar que a força resultante é massa vezes aceleração. Então vai ficar força resultante F menos Fat A menos Fat B. Tudo isso é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Ó. Puta, agora é foda que fazer essa contaiada, né? Ó, eu vou abrir mais um passo, tá, gente? Ó, se você tiver mais facilidade, não precisa fazer passo a passo, já vai fazendo contas direto. Então, o que que eu fiz, ó? No lugar do fat, mi vezes a normal. No lugar do outro fat, mi vezes a normal. Quanto vale a normal de cada corpo? Nesse caso, ela vale o peso. Então, ó, F menos mi mg menos mi mg igual ma mais mb vezes a aceleração. Olha que beleza. Agora, gente, a gente abriu o máximo que podia. Agora é só fazer a substituição dos valores mesmo. Então vamos lá. Força, 12 menos 0,2 vezes 1 vezes 10 menos 0,2 vezes 2 vezes 10 igual a 1 mais 2 vezes A. Dá uma olhada para ver se eu não fiz errado. Deixa eu ver. 12 mi mg, tá certo. Aqui dá, ok. Aqui também mi mg, a massa do B é 2. Isso, tá? Acho que tá certo. Então vai ficar 12 menos. Aqui, ó, vai ficar 10 vezes 1 vezes 0,2. Dá 2. Menos 10 vezes 2 vezes 0,2. Dá 0, dá 4, né? É 4. Igual a 3A. Vixe. Vai, agora fala o que você está pensando, eu sei. Tudo isso para dar 2. Você pensou isso ou não? Eu pensei. Tudo isso para dar 2. Oi. Pode ser que a sua esteja certa. A sua deu 4? Deixa eu ver. 4, 6. Uai. Será que eu tô fazendo conta errada? Ah, ah. Calma. De vez em quando acontece isso, tá? É velho, né, gente? Carro velho é foda. Tem atrito aqui, entendeu? Isso que você fez estaria certo se ele falasse despreze o atrito, tá bom?
Acabou. Agora que eu achei a aceleração, eu vou calcular a força, a atração no fio. Tudo bem. Eu sei que para fazer a aceleração, eu faço a segunda lei para todo mundo. Quando eu quero calcular a tração, eu escolho um dos dois. Ou eu escolho esse, pensando que a tração está puxando ele para a direita, ou o B, pensando que a tração está puxando ele para trás. Vamos escolher o mais difícil? Quem que vocês acham mais difícil aqui? Bom, vocês não estão entendendo nada, pelo visto, né? Hã? Quem que é o mais difícil? Então, eu estou falando, eu acho que o B é o mais difícil. Por que que eu estou falando isso? Porque tem mais forças agindo no B do que no A. Porque assim, no A, o que que eu tenho? A tração puxando para cá e o fat. Se eu for olhar para o B, o que que eu tenho? Eu tenho a força, que vale 12, eu tenho a tração para trás e o fat, tá bom? Quem que vai ser a força resultante? F menos T menos fat. Só que nesse caso, como eu estou fazendo só com o bloquinho B, é a massa do B vezes a aceleração. Então fica assim, ó. F menos T menos fat de B igual a massa de B vezes a aceleração. Aqui vai dar 12 T. Ó, eu vou colar o fat de B da conta anterior, ó. Ele vale 4, o fat do B, tá? Massa do B é 2, né? A aceleração vale 2 também. T 12 menos 4, 8. 8 igual a 4, vai dar 4, né? Só. Aí ficaria tração menos fat, né? Aqui, ó. Tração menos fat. Sempre, ó. Outra coisa que a gente tem que lembrar também, que não custa nada. A força resultante está sempre apontando para a aceleração, tá? Por isso que é F menos isso. Oi. Não entendi. Peraí, fala de. Como é que tá? Tá. Tá reformulando a pergunta, né? A primeira for. Isso. Não. Ei. Ó, é isso que eu fico bravo com vocês. Não, não é. Deixa eu falar agora. Quanto que é 5 menos um menos 2? 2. Quanto que é 5 menos 2 menos um? 2, né? Hã? Quanto que é F menos T menos fat? Sei lá. Quanto que é F menos fat menos T? Entendeu? É que quando põe letra, fode, né? Fala a verdade. Quando põe letrinha, o que que a gente vai fazer agora? Outro. Eu quero pular alguns exercícios, porque a aula está muito monótona. Eu quero apimentar. Vamos? Vocês querem apimentar? Imagino que vocês estão querendo muito apimentar, né?
Calma aí. Vamos apimentar. Vai lá na página 46. Oi, qual que é? É o da polia, né? É, aham. Eu vou te dar uma dica. Presta atenção no velocidade constante. Como assim o A estiver para baixo? É porque a força resultante está para baixo. Não, não. O A só é considerado G quando o corpo está abandonado. Esse corpo está preso numa corda? Então não é abandonado. Você entende o que que eu falo de abandonado? Não é abandonado tipo, ai, ninguém me quer. É assim, não, porque assim, às vezes a pessoa pensa assim, ah, o corpo está sozinho lá. Isso não é abandonado na física. Abandonado é quando você solta ele. Ele está exclusivamente sob a ação do peso. Isso é abandonado. Aí a aceleração vale G. Agora, por exemplo, imagina que você tem uma polia e um fio e é uma coisa presa. E a polia está descendo. Ela pode até estar descendo com uma aceleração, mas nada garante que seja 10 metros por segundo ao quadrado. Pode ser uma outra aceleração. Então não é porque você vê um vetorzinho apontando um A para baixo que aquela aceleração é a da gravidade. Aquela é a aceleração do corpo. Do corpo. Entendeu? Ó, eu quero fazer a questão de plano inclinado, a questão número 2. Eu vou pular a 1, gente, porque a 1 ela é uma questão de teoria. Eu já vou direto na questãozinha de conta. Ele diz assim, ó. Peraí, deixa eu... vamos desenhar aqui depois. Considere dois blocos A e B de massas. Mzinho, 2 quilos, que seria o A, né? E o B, que seria o Mzão, de 3 quilos. O bloco A está apoiado num plano inclinado, perfeitamente liso, não tem atritos, ahn, e é ligado por um fio ideal ao bloco B, que se move verticalmente. Considere G igual a 10. Determine a intensidade da aceleração dos blocos e a intensidade da tração no fio. Hum, pronto. Nossa senhora, meu Deus do céu. Quanto pesa esse bloco aqui? 2. E esse aqui? Vocês estão rindo do quê? Vamos lá, vai, sabia. Fala do que vocês estão rindo. Vai que vai vir lapada, pode falar. Não? Vocês não querem tomar lapada, né? Tem sentido um bloco de 3 quilos ser menor que um de 2? Tem sentido? Tem. Não tem, Sophie? O que que precisa acontecer para esse bloco ser menor que o outro? A densidade, né? Por exemplo, pode ser um bloco de chumbo e um bloco de cocô. Ô, gente, nossa, você vê que tem uma corda pendurada aqui, né?
Ô, gente, ele fala que o sistema está se movimentando, mas ele está se movimentando para onde? Para baixo. Para baixo. Certamente ele está para baixo, tá? Vamos tentar entender por que que ele está indo para baixo. Bom, primeiro, a gente precisa entender que esse corpo, por estar pendurado na polia aqui, ele está puxando o sistema com uma força aqui de peso igual a 30 newtons. Pronto. Peso 30 newtons. Tem alguma força que talvez se opusesse a ele, ao peso? Tem. O que que acontece? Este nosso corpinho aqui, ó, bonitão, ele tem um peso para baixo, que decomposto vai ter um PY do corpo B, B ou A, sei lá, e um PX, né? E um PX. Aqui, ó. Além disso, nós temos a força normal para cá, ó. Normal, tá? Além das forças nos blocos, a gente pode colocar já desenhada a tração, né? Gente, como que eu desenho a tração no corpo de massa 3 aqui, ó? Para cima, né? Aqui, ó, para cima. E nesse aqui, para cima, né? Pronto. Agora, depois que a gente desenha as forças, se você quiser achar a aceleração, primeira lei para o sistema. Se você quiser achar a tração, primeira não, né? Segunda lei para um dos dois corpos do sistema, tá? Então vamos fazer primeiro para o sistema. Segunda lei, sistema. Quem que é a força resultante, gente? Vai. Peso, PB, né? Menos quem? Px do A, seria essa força aqui. Não tem atrito. Gente, só um parênteses aqui rapidão. Se tivesse atrito, o atrito estaria apontando para onde aqui? Para baixo. Porque o corpo está subindo, não está? Se o corpo está subindo, o atrito estaria para baixo. Tá? Então fica isso igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Tá bom? Tá, vamos lá. PB, 30. Cuidado aqui, ó. PX do A, MG, seno de teta. Tá bom? Se não me engano, o ângulo é 30 graus, não é? Do planinho aí. Então, o seno de 30 é meio. Então, aqui vai dar MG, vai dar 20. 20 vezes meio dá 10. Deu 10 aí? Beleza? Igual. Massa de A mais massa de B vai dar 5. 2 mais 3 vezes a aceleração. Olha lá. 30 menos 10 dá 20, dividido por 5. Deu 4. 4 metros por segundo ao quadrado. Vocês conseguem fazer isso? Consegue? Eu só consigo fazer com a esquerda. Com a direita eu não consigo. Ó. Esquisito, né? Você consegue com a direita? Você não consegue fazer com nenhuma delas? Mutante. Eu sou recessivo, porque eu faço com a esquerda. Esse aqui é mais devagar. Agora esse aqui é... E é mais grave, vocês viram? Olha lá.
Cuidado, hein? O que que a gente vai calcular agora? E esse aqui, vocês conseguem, ó? Esse é foda. Peraí. Peraí. Parece uma coruja, uma pomba. Não parece nada, né? Parece um imbecil tentando gastar tempo de aula, né? Tá, beleza. Gente, vamos fazer com o bloquinho deitado. Aqui tanto faz, né? Porque, ó, se você for fazer com o bloquinho que tá pendurado, é 30 menos T. Se eu for fazer com o bloquinho que tá deitado aqui, ó, é T menos PX, tá? Eu vou fazer com esse daqui, tá bom? Ó, T menos PX igual a massa vezes a aceleração. Então vai ficar T menos. Quanto que vale o PX? 10. Isso. Igual. A massa do B, que é 2 vezes a aceleração deu 4. Pronto. Prontinho, ó. Passa o menos 10 para cá. T deu 10 mais 8, 18 newtons. Tá bom? Oi. Tem que ser, né? Por quê? Ação e reação. É, é isso. É, que a corda é a mesma. Então, aí, então tá bom. Vamos tomar café? Daqui a pouco a gente volta. Na segunda parte, a gente vai continuar fazendo exercício, tá? De forças. Oi. A rigor, não, né? Porque a gravidade muda um pouquinho. É, não, ela é sempre igual ao peso. Peraí, como é que é? Fala de novo. Se você está num topo. Então, por exemplo, no ponto mais baixo aqui, para ele conseguir fazer a curva, a normal tem que ser maior que o peso. Lá em cima, se ele está naquela lombada de cima, aqui, para conseguir fazer a curva sem sair voando, o peso tem que ser maior que a normal, tá? Que são os casos que eles perguntam, né, na verdade. Esses são justamente os casos que eles perguntam.